Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à Masterclass Open Banking do legado a novos modelos de negócio. Bom, queria agradecer primeiramente a Amanda e todo o time de marketing da Belvo que fez um excelente trabalho para que essa live ocorresse para vocês aqui de forma gratuita e de forma super profissional, com interatividade aí, com perguntas ao vivo. Então, obrigado, Amanda, obrigado ao time de marketing, obrigado a Belvo por oferecer isso aqui. E eu costumo dizer que a educação digital está acima de tudo para que esse ecossistema dê o primeiro passo. Então, é muito importante essa iniciativa. Bom, vamos lá. Eu acredito bastante que a gente aqui, acima desse ecossistema de troca de informações, de empresas fazendo parcerias e empresas se conectando para gerar novos negócios, a gente é muito mais que isso, somos pessoas aqui se conectando. Então, gosto de promover bastante o networking. Espero que você que esteja nos assistindo aqui entre em contato com a gente, me manda mensagem também no LinkedIn, enfim, vamos trocar aí algumas experiências, trocar umas figurinhas para que a gente tente dar os primeiros passos aí sem tropeçar tanto, né? Então, como tem um longo caminho a ser percorrido, eu acredito que o network, essa troca é muito valiosa. Na verdade, é a coisa mais valiosa desse movimento inteiro. Me apresentar um pouquinho, meu nome é Leandro Pupinóbrega. Hoje estou como líder de operações aqui da Belvo. Tenho um background na área de tecnologia, fui desenvolvedor da Autotrack, depois eu fui para a Caixa Econômica Federal e também na área de tecnologia, depois fui para o Banco do Brasil e lá eu atuei no Banco do Brasil durante 6 anos, já começando praticamente na área de Open Banking, Banco do Brasil, que se antecipou ao movimento, vendo o movimento lá no Reino Unido. O pessoal pensou, por que não a gente fazer, vender os serviços digitais de forma reutilizável, e não um B2B específico para uma empresa. Então, ela começou a adotar padrões de mercado para que isso acontecesse. Então, foi aí que houve essa antecipação, que foi primordial para que ocorresse com sucesso a implementação aí da primeira fase, que fiz parte também lá do time de Open Bank nessa etapa, e em seguida vim para a Belvo para pegar esse grande desafio que me brilha os olhos, que é estar aqui nesse ecossistema melhorando mais ainda o acesso ao serviço financeiro para players inovadores. Então, atuar ao lado tanto dos inovadores, assim como das instituições financeiras, é incrível e a Belvo facilita muito esse acesso e promove essa evolução na América Latina. Bom, também estou como professor da FIA Business School, como professor de Open Banking lá e embaixador da comunidade tanto no Brasil, do Open Bank Brasil, Open Finance Brasil, que agora te renomeou também junto com o Banco Central. E assim como estou aí com algumas comunidades do Reino Unido, hoje eu estou, na verdade, com o Open Future World. Eu estava em duas até então, mas a gente aqui está trabalhando para caramba para que isso aconteça. Então, são muitos projetos em paralelo ocorrendo. Então, se vocês, gostaria de convidá-los a também a participar da comunidade. A comunidade é aberta. Então, se vocês quiserem escrever um texto, se quiserem, enfim, compartilhar algum conhecimento, pode falar comigo no LinkedIn, falar com o Davi Cunha, com o Rogério Melfi. Fiquem à vontade, vai ser muito bem-vindo à comunidade. Bom, sem mais delongas, quero falar aqui um pouquinho sobre o que é a Belvo, como que ela atua nesse ecossistema. Bom, a Belva ajuda os inovadores a se conectarem aos dados financeiros, a esse ecossistema de Open Finance, de forma simples, plug and play, de forma intuitiva, o mais rápido possível, com suporte total aos desenvolvedores. De que forma? Então, a gente aqui hoje está criando, por exemplo, uma fintech e a gente, não sei, a gente quer fazer uma gestão financeira ou oferecer crédito. A gente precisa de insumo, dos dados das finanças daquele nosso cliente. Como é que a gente pode fazer isso? Ou a gente se torna regulado, ou a gente tem que fazer um acordo bilateral com os bancos. Isso é muito oneroso. E a gente tem aqui um play inovador e a gente vai ter que ficar o tempo todo adequando essa solução para estar se integrando. Então, a Belvo busca exatamente ser o cara que vai facilitar isso para você. Então, a gente vai pegar a Belvo, incorporar na nossa solução, onde o nosso cliente vai dar o consentimento ali nessa solução, que é o white label, que vai estar com a nossa logo, e com isso a Belvo vai trazer essas informações para o nosso sistema. E aí a gente
pode fazer toda a nossa solução, focar na nossa solução. Então, por exemplo, se a gente é uma solução focada em gestão financeira, a gente vai fazer uma análise em todos os bancos daquela pessoa, se ela está gastando muito em um banco, se ela está no cheque especial, se ela está, enfim, se ela tem um investimento em um lugar e no outro ela tá gastando mais do que devia, a gente pode sugerir ali uma transferência, sugerir um investimento e etc. Então, a Belvo está nesse meio termo e muito mais que isso, ela não só traz essas informações, como ela traz já enriquecido. Então, ela traz a informação mesmo, não um dado bruto. Por exemplo, os dados já vêm do extrato categorizados, se ele está gastando com transporte, alimentação, saúde, os dados já vêm limpos, a descrição ali, então já vem os nomes bem limpos para a gente poder fazer um tratamento, caso queiramos. Também faz uma análise ali de os rendimentos que estão vindo. Então, se a pessoa recebe um TED ali todo mês, mais ou menos do mesmo valor, vai, vai aparecer ali como rendimento dela. A gente nem precisa fazer a solução. Então, já vem uma informação ali pronta, mastigada para a gente poder trabalhar em cima da nossa própria solução aqui desse lado, nós como um player inovador. Então, isso amplia tanto as oportunidades dentro da América Latina para os players inovadores, que hoje o Open Bank não é tão open assim. Então, para você ser um player regulado é muito difícil. Um exemplo que eu gosto de falar é da própria Neon, que depois de ter 1.000 funcionários, ela conseguiu se tornar uma IP detentora de contas. Então, ela precisou se tornar grande para conseguir se regular. Você vê o peso que é essa etapa. Então, com isso, a gente tem players inovadores utilizando uma solução que está alinhada aí a LGPD, com segurança e tudo mais, e ela conseguindo oferecer sua própria solução. Bom, também convido vocês, estamos aí com, salvo me engano, 23 novas posições abertas. Acessa lá belvo.com, vai ser um prazer tê-los conosco. E, bom, eu gostaria de mostrar aqui. Imagina se a nossa fintech conseguisse trazer todas as informações. Então, suponhamos que a gente criou essa PFM, essa gestora financeira, e a gente quer trazer as informações da conta daquele cara do Banco do Brasil para mostrar para ele isso de forma intuitiva, mostrar para ele dar sugestões de transferência de investimentos. Então, aqui está um exemplo, utilizando a solução da Belvo, que estaria embarcada dentro dessa fintech que faz uma gestão financeira. Então, aí a gente tem aplicativos como o próprio Uber, às vezes é um motorista de Uber, ele quer trazer as informações do extrato que ele vai receber, do quanto ele gastou, você também consegue puxar isso para sua empresa. Então, o cliente vai digitar as informações, vai autorizar com que esse dado seja compartilhado para esta finalidade, e a nossa solução da fintech que a gente está criando aqui, por exemplo, a gente vai pegar isso e vai mostrar para ele aqui na nossa experiência, com então os dados de empréstimo, de crédito, de previdência e tudo mais. Outro exemplo que eu gosto de dar também aqui é do que já aconteceu antes da implementação do Open Banking e mostra mais um case possível. Então, compartilhar os dados cadastrais. Por quê? Aqui é um case que o próprio governo, o GovBR, está utilizando junto aos bancos, que inclusive eu participei desse projeto junto ao Banco do Brasil, que é o cliente vai, ao invés de ter que se cadastrar, fazer o login, etc., comprovar que ele é ele, mandar uma documentação, ele vai logar com o banco dele. Então, o que eu estou falando aqui? O cliente vai estar dando consentimento pro banco dele, dar os dados cadastrais dele para o site do governo federal para que ele seja logado, seja cadastrado. E os benefícios para o governo federal? Ele não precisa nem trabalhar muito no QIC daquele cliente, uma vez que ele já sabe que é aquele detentor da conta daquele banco, e o banco já faz um QIC. Então, aqui, por exemplo, você seleciona o banco que você vai logar, então, aqui o cliente é redirecionado para o banco para fazer a autorização. E o legal, que aqui aparece explicitamente quais dados serão compartilhados. Então, ele vai ter lá seu CPF, seu data de nascimento. Ele vai continuar, vai digitar suas credenciais para acesso. E pronto, uma vez que ele digitou aqui, o banco pode, inclusive, colocar outros fatores de autenticação por segurança, como, por exemplo, um SMS no celular, ou um SMS por e-mail, ou, enfim, ou um leitor de biometria.
Uma vez que ele autorizou ali, ele é redirecionado de volta e pronto, o site do governo tem acesso aos dados que eu permiti para aquela finalidade, como meu nome, minha data de nascimento, etc. Enfim, eu queria fazer essa introdução só para vocês verem um pouquinho da possibilidade do Open Banking. Agora eu vou falar o que é o Open Banking em si. Eu começo listando aqui quais são os players envolvidos dentro do Open Banking e quando eu estava desenhando eu até pensei, bom, primeiro é o regulador, o Banco Central, mas depois eu refleti e pensei, cara, não é o regulador, primeiro somos nós aqui que estamos aqui nessa sala. Então, nós estamos aqui para construir o Open Banking, tudo começa por nós, onde vamos definir como serão os esquemas, como serão com cada produto, o que vai ter nos dados cadastrais, o que vai ter nos dados transacionais, como é que a gente vai utilizar esses dados e transformar isso em uma solução de um problema do cliente final, né? Então, a gente está construindo o Open Banking. Depois vem o Banco Central, que é o regulador, e depois dele vem os bancos, as grandes instituições financeiras, que até então a gente tinha aí concentrado nas 5 grandes instituições, informações, o Banco do Brasil, o Bradesco, Santander, Caixa e Itaú. E depois vem outros players aí aproveitando também desse ecossistema. Então, assim, tem espaço para todo mundo dentro desse meio. Eu vou explorar um pouquinho aqui com vocês, mas temos aí os players explorando o Bank as a Service, ou seja, eles conectam um banco por trás e oferecem serviços daquele banco de forma facilitada. Temos as fintechs, as insurtechs, as govtechs, as ntechs, que eu vou falar um pouquinho também daqui a pouco. E, por fim, as pessoas, nós como clientes, os nossos familiares como clientes que vão estar usufruindo disso aí. Bom, mas se alguém pergunta, eu acho assim, se você explica para um familiar o que é Open Banking, no dia seguinte, se você perguntar para ele o que é Open Banking, quero ver ele te responder. Então, pensando nisso, o que significa esse movimento, afinal? O que a gente tem que falar para o nosso familiar, o que é Open Banking? Assim, a gente que está envolvido, tudo bem, trabalhando, a gente entende o termo Open Banking, Open Finance, mas na educação digital, quando o nosso familiar vai compartilhar os dados, ele não precisa saber o que é o Open Banking, se o termo em si, mas ele precisa saber o quê? Que ele tem acesso aos dados dele, onde quer que ele esteja, com o consentimento dele. E ele pode cancelar isso a qualquer momento, assim, ele pode... Então, se eu estou no meu aplicativo preferido aqui de troca de mensagens, e eu quero consultar meu extrato daqui, se eu consentir aqui dentro do meu aplicativo para ele pegar meu extrato para eu ver daqui, ótimo. Eu estou consentindo, os dados são meus. Eu costumo até fazer uma analogia. Há muito tempo atrás há muito tempo mesmo, né? Porque o preço da gasolina tá caro. Então eu fui comprar um carro e fui numa loja. Aí quando eu cheguei lá na loja, carro seminovo, tudo mais, eu escolhi o carro. Aí eu, aí o cara, beleza, agora você tem que, é um consórcio, você tem que ir lá na sua agência, pegar a carta de crédito, voltar aqui, aí depois a gente vai no cartório, aí depois vai no departamento de trânsito. Aí eu costumo falar dessa cena porque é uma analogia muito alinhada com o que a gente está vivendo agora. Eu fiquei pensando, cara, naquela época, a API não é nada novo, primeiro. Os sistemas já se comunicam entre si há muito tempo. Então, a gente já tem leitor biométrico, já tem N coisas que podem verificar que eu sou eu. Então eu pensei, pô, eu tô na loja aqui, o dinheiro que tá lá é meu dinheiro. O carro eu tô querendo comprar aqui. Por que que eu não faço, sei lá, um leitor biométrico, reconhecimento facial daqui da loja, eles comunicam com o banco já transfere para a conta dele, essa loja já se comunica com o cartório, já faz a transferência, já comunica com o departamento de trânsito, já também transfere tendo os meus dados. A gente tem tecnologia para isso. Por que que isso não acontece, afinal? Então eu comecei a pensar nisso. E o que é esse movimento, então, do Open Banking? Vamos um pouquinho além, Open Finance, e esse exemplo que eu te dei é um Open tudo, assim, que o pessoal chama de Open X, Open Data. Então, no mundo de Open Data, a gente é dono dos nossos dados. Eu sou dono do meu dinheiro, eu sou dono dos meus dados, e eu estou querendo só consumir um produto. Por que que eu preciso ir no banco em si? Por que que eu preciso ir no cartório? Eu tenho que sair com o carro dali. Então, assim, o que os nossos familiares precisam saber, os dados são seus, você pode acessar de onde você quiser, ponto. E se você não quiser se você não quiser, você cancela quando quiser também para parar de compartilhar ali naquela sua aplicação preferida. E é isso. Mas quais são os benefícios disso? Bom, a partir do momento que a minha aplicação aqui, vamos falar de financiamento imobiliário.
Eu gosto de dar esse exemplo também. Quando você vai fazer um financiamento imobiliário, há um tempo atrás você ia, putz, passava por um processo, documento para lá e para cá. Quando chegava no final do processo, você iria em outro banco para ver qual taxa ficaria ali no meio, no fim do processo, na outra instituição? Não, você chega no final, você fala, cara, cheguei até aqui, vai ser aqui mesmo o meu financiamento imobiliário. Então, quando a empresa detém de toda a informação e não compartilha, entre outras, ocorre isso. Elas detêm daquele, tanto da taxa que ela vai cobrar ali em cima, porque ela sabe que o cliente chegou ali e não vai para outra instituição. Ela detém das regras daquele produto, inclusive. Então, por que eu vou mudar minhas regras se os meus clientes estão indo aqui até o final e estão contratando meu financiamento imobiliário? Então, quando a gente fala aqui do compartilhamento de dados, da pessoa ser dona dos próprios dados, a gente está falando da possibilidade de as empresas começarem a ter que se ajustar à experiência do cliente. Por isso que a gente está ouvindo muito falar customer centric, o cliente no centro de tudo, e os nossos produtos têm que ser desenvolvidos com foco no cliente, UX. Então, assim, por que deu um boom nisso, com a interoperabilidade das aplicações, com o movimento de troca de dados? Exatamente por causa disso. A partir do momento que a pessoa consegue entrar na OLX, que está conectada já ao Bradesco, por exemplo, que foi a parceria que eles fizeram, já consegue simular ali a taxa de juros. E às vezes já disparar para várias instituições para ver qual a melhor taxa de juros, ela consegue tomar uma decisão mais inteligente. Então, voltando para a pergunta que eu fiz, qual o benefício que a troca de dados pode oferecer? Uma decisão inteligente, financeira. Ela pode escolher a melhor taxa de juros que ela pode pegar ali naquele momento. Antigamente, com os dados fechados, com os bancos detendo das informações, não só os bancos, tá, mas qualquer empresa em si que não abre esses dados, que não compartilha em prol do cliente, ela vai botar as taxas de juros e as regras do produto vão ser delas. É o inside out que fala, né, que o pessoal cria as regras de dentro para fora, ao invés de outside in. O cliente que tem que falar qual a experiência que ele busca para aquele determinado serviço ou produto. Bom, dito isso, acabei, deixa eu ver aqui, meu tempo tá bom ainda. Eu gosto de falar também, beleza, vocês estão aí trabalhando na empresa, agora eu vou começar a explorar um pouquinho mais aqui para vocês terem uns insights. A gente foi do mundo começou a internet, a gente começou a ir para o mundo digital, oferecer produtos em diversos canais e veio então o Omnichannel. A gente precisava oferecer os produtos por meio de todos os canais possíveis. E depois desmistificaram isso, porque era uma forma romantizada, e puxaram mais para o Opti-Channel, que é a gente tentar atrair o nosso cliente para um canal otimizado, e não para qualquer canal que a gente vai pôr. Porque senão fica muito custoso para a gente manter os nossos produtos e serviços em N canais diferentes. Então, por que eu estou trazendo esse termo? Assim? Porque quando vocês forem produzir e desenvolver um produto digital para ser vendido em N canais, beleza, não precisa ser todos os canais como o Omnichannel prevê. Por exemplo, ele vai começar num correspondente bancário, num terminal, num site da internet, depois pode continuar toda a jornada até contratar o produto em qualquer lugar. Isso, pensando em custos, é inviável para a empresa. Então, a gente começa a tentar fazer com que direcione o cliente para o canal correto. O Open Bank, ele oferece um canal onde fica fluido, automatizado para o cliente final. Ele não sai de um lugar, vai para outro, tudo mais. Ele é direcionado para a instituição, ele autoriza na instituição, volta e contrata ali o serviço. Então, falando sobre um modelo de Bank as a Service fora do Open Bank regulado, quando vocês forem produzir um produto digital para ser vendido, foca num canal otimizado, não necessariamente precisa ser um N canais. Vocês podem fazer com que o cara comece na OLX, vou usar o exemplo da OLX e do Bradesco, mas ele consiga fazer, às vezes, a simulação de forma transparente ali, num widget da própria Bradesco, só que sem com que ele saia daquela experiência que ele está tendo. Isso é um canal otimizado, a gente não precisa botar todo o pacote da OLX, todo o pacote da solução dentro de N canais para que ele consiga executar um serviço. Bom, o que significa esse movimento, então, para os nossos familiares? Ele é dono dos próprios dados, ele pode acessar das aplicações preferidas que ele quiser e ele vai ter decisões financeiras mais inteligentes. O Banco Central, então, o que ele fez? Lançou a Resolução Conjunta número 1 de 2020, de maio de 2020, e falando exatamente, iniciando o movimento do sistema financeiro aberto, o Open Banking,
que depois, posteriormente, eles alteraram o nome para Open Finance. Quais são os princípios desse movimento que o Banco Central iniciou? Incentivar a inovação, ou seja, novos players aí para poderem entrar e trazer novas experiências. Então a gente vê as fintechs atuando, promover a concorrência. Lembra que eu falei meus dados, minhas regras? Então, quando eu coloco novos players em que focam no cliente, as instituições que até então nem não estavam se movimentando para isso, começam a se movimentar. Então, pô, a gente tem que começar a oferecer uma taxa melhor, a gente tem que começar a fazer uma gestão melhor financeira daquele cara. Então, promove a concorrência. Aumenta a eficiência do sistema financeiro nacional e promove a cidadania financeira. Ou seja, também tem a inclusão dos desbancarizados aí por meio dessas experiências diferentes, que até então não era tão explorado. Então, hoje a gente vê N fintechs atuando nas classes C, D e E, que são classes também que movimentam bastante dinheiro, que até então muitos nichos não eram explorados ainda. Bom, quais são as fases aí da agenda? A gente tem definido, já foi alterado, né? Porque era novembro do ano passado, a primeira fase foi alterada para fevereiro. A segunda fase foi quebrada em subfases, julho de 2021. A terceira fase foi alterada para outubro de 2021 e a quarta fase para dezembro. O que são essas fases? O Banco Central do Brasil falou, beleza, vamos fazer o Open Bank, mas vamos fazer passo por passo. Primeira fase vai ser mais simples, as instituições vão ter que prover dados, informações sobre os seus produtos, serviços e locais de atendimento, horário de atendimento enfim, das agências, por exemplo. Então, isso aí foi simples, porque não requer consentimento de nenhum cliente final. São APIs que a gente chama de APIs abertas, sem segurança. Então, os bancos provêm aí os serviços de forma aberta, não precisa ter aquele eu autorizo a compartilhar dados nenhum. Não, eu entro lá na API do Banco do Brasil, consulto as agências que estão abertas, que tem local de atendimento, consulto os produtos, as taxas ali dos produtos, de forma genérica, e ponto. Então, a primeira fase foi a mais simples, sendo que foi adiada também, devido às discussões. Segunda fase, julho de 2021. Então, a gente tem essa fase aí que já está rodando, e ela é responsável pelos dados cadastrais e dados transacionais dos clientes. Aí já começa a vir valor para o cliente, porque as instituições, os players regulados, podem agora consumir seus dados cadastrais. Então, por exemplo, aquele case de onboarding que eu trouxe aqui do GovBR. Então, ele consegue, por exemplo, trazer os dados cadastrais para fazer um onboarding. Ele consegue trazer os dados transacionais, que aí já entra extrato de conta corrente, extrato de poupança. Então, as empresas já começam a fazer uma análise daquele perfil. Então, ela começou a rodar. Só que ela já foi subfaseada. Houveram tantas discussões, principalmente relacionadas à segurança, para não expor os clientes, claro, que essa fase foi quebrada em outras 4 subfases, que eu vou mostrar daqui a pouco. Em outubro de 2021, iniciação de pagamentos e propostas de crédito. Essa aí também que foi quebrada em N fases até 2022, que eu vou mostrar um pouquinho. O que é? Basicamente, os players podem startar um pagamento ali na instituição. Então, a fintech, por exemplo, são um e-commerce. Você está fazendo um e-commerce aí, e o seu cliente está comprando uma coisa dentro do seu e-commerce, está comprando um móvel, não sei. Ele vai poder lá consentir dentro da sua aplicação, sem ter que sair da sua aplicação, abrir a aplicação da instituição para mirar no QR Code, nada disso. De forma automatizada, você vai falar assim, beleza, deu R$ 500 sua compra, você autoriza iniciar o pagamento? Agora, você vai acessar as APIs de iniciação de pagamento, vai bater na instituição dessa pessoa, esse cara vai autorizar, porque você vai redirecionar automaticamente ele para a instituição, ele vai autorizar, vai voltar automaticamente para o seu e-commerce e pronto, vai confirmar lá a compra. Então, isso vai diminuir muito a fricção do cliente, ou seja, muito bom para e-commerces, para esses players que estão atuando com venda, porque uma vez que diminui um pouquinho a fricção de pagamento, a chance de converter a venda é muito grande. E na quarta fase temos aí dados Open Finance, que entra dados de câmbio, investimento, previdência, seguro. Como eu estava falando para vocês, essa segunda fase, que estava prevista para julho, ela foi postergada e quebrada. Então, a gente vê aí ela começando no dia 13 de agosto, somente a gestão de consentimentos, compartilhamento de dados cadastrais de clientes e representantes. E depois, então, só a gestão de consentimento para ser implementada entre 13 de agosto e 12 de setembro.
Depois veio o ciclo 2 dessa segunda fase, de 3 de setembro a 26 de setembro. Compartilhamento de dados de transações relacionados a contas de depósito à vista e contas de poupança e contas pré-paga. Depois, a fase 3, compartilhamento de dados de transações relacionados a cartão de crédito e operações de crédito, entre 27 de setembro a 10 de outubro. E por último, essa subfase 4, tudo que estava no escopo da fase 2, ou seja, dados cadastrais e dados transacionais, tudo. Por que eles subfasearam? Porque as instituições estavam tendo muito problema, principalmente porque trata de um acordo, né, digamos assim, porque uma vez que redireciona de uma para outra, ambas têm que estar preparadas para essa comunicação bilateral, né? Então, essa troca aí estava dando muito problema, ainda está dando muito problema. Se vocês forem testar, vocês vão ver que ainda eles estão engateando muito, mas é benéfico porque tem que estar madura essa infraestrutura para o cliente final, para ele não sofrer golpes, para ele não ter fricções assim que o façam nem querer mais usar o Open Bank. Então, resumindo, a fase 2 vai estar full rodando, teoricamente, 24 de outubro. Bom, aí aqui falando agora, destrinchando a fase 2 e fase 3, aqui a gente tem um roadmap total do Open Banking. Como a gente pode ver, a fase 3 foi destrinchada até dia setembro de 22, porque o Banco Central decidiu startar a iniciação de pagamentos somente com arranjo de pagamentos do Pix. Então, eles já quiseram já começar com o meio digital, que já está sendo muito abraçado pela população, pela sociedade. Então, eles quebraram aí para seus boletos depois, para depois ter aí o débito em conta e tudo mais. Então acabou que a agenda, que eram 4 fases, ficou destrinchada dessa forma, como vocês podem ver. Esse roadmap está disponível lá, inclusive no openbankbrasil.com.br, se vocês quiserem. Agora, fazendo um paralelo, agora que a gente tem um conceito do Open Bank, para quem desconhecia aí até então, ou para quem está se aprofundando, esse movimento está sendo muito parecido no mundo inteiro, em diversos países do mundo inteiro. E eu gosto de trazer aqui um pouquinho um comparativo do Reino Unido, de como é que eles fizeram lá essa atuação do Open Banking, como que eles visualizaram os players a serem regulados. Então a gente tem aí os players, aqui na esquerda, o ISP. Vocês podem ver aí que antigamente a pessoa tinha que, por exemplo, eu tenho uma conta, como eu falei, no exemplo que eu dei, eu tenho a conta salário no Banco do Brasil, financiamento imobiliário na Caixa, financiamento veicular no Banco BV. Eu tinha que entrar na aplicação do Banco do Brasil, ver lá, se eu quisesse fazer uma transferência, enfim. Acessava o aplicativo da Caixa, acessava o aplicativo do Banco BV. Então, eu tinha que acessar um por um para eu pegar aquelas informações. Então, o que o Reino Unido decidiu regular? O cara chamado AISP, Account Information Service Provider. Quem vai ser esse cara? Esse cara vai ser o que vai agregar todas as informações, vai ser a Belvo para o cliente final, ou seja, ele vai dar o consentimento ali para um cara só. Então, em um cara só ele dá o consentimento para a Caixa, para o Banco do Brasil e para o Banco BV. E esse cara vai trazer todas as informações para ele de forma facilitada. Então, a experiência do cliente vai melhorar muito com isso. Tirando aqueles cases que eu falei de, bom, essa empresa aqui pode começar a fazer uma inteligência artificial para ver onde que ele está gastando mais, onde que ele está gastando menos, dar dicas ali de investimento para ele, talvez. Então, assim, aí é infinitas as possibilidades. Então, eles regularam o ISP, Account Information Service Provider, e também o Payment Initiation Service Provider. Então, é exatamente também aquele exemplo que eu dei do e-commerce. Ao invés dele passar passar para o cartão, para depois para adquirente, para depois ir na instituição para fazer a transferência e tudo mais, ou fazer uma transferência via TED, por meio da CIP. Enfim, tira um monte de interveniente no meio, fica e-commerce, instituição financeira. Comunica, instituição financeira comunica com outra instituição financeira e pronto. Quando a gente tira intervenientes, a gente reduz custo. E quando a gente reduz custo do cliente final. Então, assim, e melhora a experiência, claro. Então, a gente tem esses 2 players que foram regulados. E por que eu estou trazendo eles para vocês? Porque vocês vão ver, se vocês forem ver, tanto no Canadá, quanto na Austrália, quanto em Hong Kong, quanto em qualquer lugar do mundo, assim, vocês vão ver players, se não regulados como esses, mas parecidos. Aqui, por exemplo, no Brasil, a gente nem tem a figura de ISP, mas a gente tem a de Payment Initiation.
E por que a gente não tem a figura de ASP? Porque o Banco Central não tem jurisdição ainda para regular fora do escopo de pagamentos, por isso que eles não regularam o agregador financeiro. Enfim, aí começa a entrar numas especificidades, mas todo mundo basicamente usou como referência o Reino Unido e é interessante vocês saberem disso aqui. Tá, mas a gente está aqui na América Latina, a gente está aqui no Brasil. Por que está tendo tanto investimento nisso? Vou falar um pouquinho para vocês aqui. Primeiro, a gente teve o Brasil em si, a América Latina como um todo, tem um público mais agressivo, mais arrojado, que testa mais as aplicações. Então, por exemplo, no último ano, pela primeira vez, tiveram mais downloads de aplicativos financeiros alternativos aos principais, alternativos aos grandes bancos. Foram 52% contra 48% pela primeira vez. A gente tem um perfil mais arrojado. As pessoas criam contas. Se é de graça a abertura de conta, ela abre conta. Ela testa aquele aplicativo. Se oferecer uma taxa menor, ela vai abrir, vai tentar uma taxa de crédito menor. Tem um reporte aqui da Belva que eu gosto de trazer para explorar um pouquinho isso que eu estou falando, das oportunidades aqui no nosso país e na América Latina. Então, primeiro, quais são os serviços financeiros mais afetados aí pela digitalização em 2021 que de acordo com essa pesquisa? Em primeiro lugar, pagamentos, retail banking, ou seja, banco para pessoa física, empréstimo. Então, que nem os cases que eu estava falando, se a nossa fintech aqui é um PFM, uma gestor financeira para pessoa física. Então, ou um e-commerce que faz pagamentos, ou a gente faz empréstimos. Então, esses cases são os mais afetados dentro desse ecossistema. E houve um boom de investimento quando percebeu-se que 1% de empréstimo no Brasil estavam com as fintechs, 99% estavam com os grandes bancos. Então, assim, não é só o fato do povo ser arrojado, é o fato de ter muito caminho para ser percorrido aqui, ter muito mercado para ser disputado ainda, digamos assim. Está tudo muito concentrado ainda nos grandes bancos, nas grandes seguradoras. Então, quando a gente vê esse espaço para correr, o que acontece? Muito investimento começa a vir. Então, a gente vê aí nesse gráfico o boom de investimento que ocorreu até o Q4 de 2020, que esse relatório é do início agora de 2021. Mas o montante total aí de 6,5 bilhões de dólares foram investidos aqui na América Latina. 822 rodadas, já tiveram mais, com certeza, né? Porque a gente já está aí já indo para o final do ano de 2021, mas diversas rodadas de investimento. E aqui, segundo essa pesquisa é de 2018 a 2019, mas também mostra também a agressividade do Brasil e também da regulação quando estava nascendo. Qual é o diferencial do Brasil? Por que esse assunto está sendo tão explorado? O Banco Central não só lançou o sistema financeiro, como obrigou os bancos, o sistema financeiro aberto, como obrigou os bancos a expor esses dados. E fez uma agenda muito agressiva e independente do governo. Por que eu estou falando independente do governo? Porque você vai ver alguns países aí que lançaram o Open Banking, por exemplo, o caso do México. O México foi o precursor na América Latina aqui com a Fintech Law, né, com a lei de fintechs. Ela lançou antes da gente, inclusive a meta deles era ser o precursor, mas com a alteração do governo atrasou o projeto. Aqui não, aqui a agenda foi agressiva, independente do governo, e eles obrigaram os bancos. Ou seja, tiveram muitos países aí ao redor do mundo que não obrigaram os bancos, tornou como opcional. Então, muitos bancos não aderiram ao Open Banking. Então, somado à população agressiva arrojada na experimentação de novos produtos, novos serviços digitais, a população grande também, com um caminho longo para percorrer, a gente tem aí a regulação nascendo e alta confiança do consumidor para a utilização desse ecossistema. Comparado aos demais países, olha aí. Bom, indo um pouco além do Open Banking, eu já dei o exemplo do Open Data para vocês, naquele exemplo que eu falei, da compra do carro, brincando um pouquinho, mas com fundo de verdade, é verdade. A SUSEP, a gente vê a quarta fase do Open Banking já com o Open Finance, então a gente vê o Open Insurance, o Open Investments, e então a gente já vê uma movimentação aí de uma agenda paralela junto à SUSEP para implementar o Open Insurance. Então, já também contemplando as iniciadoras de serviços de seguros, e similar à iniciadora de pagamento, a gente vai ter os players inovadores, as insurtechs, por exemplo, reguladas para iniciar serviços de seguro. E
Então, essa agenda que starta no dia 15 de dezembro, ou seja, a primeira fase dela está alinhada com a última fase do Open Bank. Aí, acabando aqui o projeto do Open Bank, starta o projeto paralelo aqui da SUSEP, que são 3 fases, salvo me engano, durante o 2022. Então, aí começa o Open Insurance. Ambima enviou ao Banco Central a proposta do Open Investments. Então, mesma coisa, quarta fase nossa, vai ter o Open Investment? Vai, mas é só a primeira fase de uma agenda que vai ocorrer logo em seguida com o apoio da Ambima aí para o Open Investments. Então, essa notícia aqui de agora, recente, quinta-feira agora, dia 9, ele divulgou o escopo de dados da quarta fase mínimo. Ou seja, aqui a gente vê, ó, abrange dados sobre câmbio, serviço de credenciamento, investimentos, seguros e previdência. O início previsto para 15 de dezembro, como eu falei para vocês. E na parte de investimento, olha que interessante, eles já abordaram alguns dos produtos que vão estar no escopo. Então, são eles CDB, RDB, LCI, LCA, cotas de fundo de investimento, títulos públicos, federais disponibilizados pelo Tesouro Direto, ações, CRI, CRA. Com relação à operação de câmbio, o valor efetivo total e taxa de câmbio. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque é interessante, às vezes cai aí dentro da realidade de vocês estão criando algum produto onde vocês já podem saber que vocês podem acessar aqui, se vocês forem regulados, ou por meio, enfim, de acordos bilaterais. Então, a gente já tem aí a quarta fase rolando, com o escopo já sendo definido de dados, e isso mostra um pouquinho do potencial dessa quantidade de informações a gente pegar do nosso cliente. Como é que o Banco Central fez toda essa implementação aqui do Open Bank no Brasil? Ele definiu uma forma muito interessante, democrática, de autorregulação assistida. Então, o que ele fez? Ele falou, cara, vamos fazer o Open Bank, vamos, mas eu não vou impor nada, eu não vou criar nada sozinho. Eu vou colocar aqui as cadeiras que vão discutir, por isso que temos os GTs aí, vai ter os GTs de segurança, GT de arquitetura, são os grupos técnicos, né? Então, vai ter o GT de estrutura definitiva, o GT de especificação. Cada GT desse vai ter uma cadeira de um interessado do Open Bank para votar e criar o Open Bank. Por isso que é autorregulação assistida, é assistida pelo Banco Central e autorregulada pelo mercado. Então tem lá a Associação Brasileira de Fintechs, tem lá a BBC, tem a Febraban, Federação Brasileira de Bancos, e por aí vai. Então, cada um tem seu direito a voto para cada definição, e são muitas discussões, muitas mesmo. Quem está nos GTs lá deve saber disso. Dentro de cada GT, enfim, por isso que está tendo esses atrasos também, porque a gente entra em umas discussões e depois tem que rever porque tem falha de segurança ou porque o escopo de dados ali não abrange o que devia abranger para atender determinados cases. Mas é interessante, porque querendo ou não é democrático e no final o Banco Central do Brasil bate o martelo. Por que é interessante? Porque se a gente fosse colocar na mão, por exemplo, só das fintechs, as fintechs iam falar, isso aqui não tem que ter custo nenhum, isso aqui tem que ser de graça, isso aqui pode ter 1 milhão de acionamentos abertos. Então, aí o que acontece? Os bancos, se fosse deixar só com os bancos iam falar, não, tem que ser, só pode constar uma vez essa API aqui de dados cadastrais, por mês. E vai custar, enfim, eles iam colocar vários requisitos para que se tornasse difíceis. E a fintech ia botar vários requisitos para se tornar o mais fácil possível. Então, acaba que ocorre um balanceamento aí nessa autorregulação assistida. Bom, dito isso, acho que a gente fez um overview legal aqui da agenda, do conceito de Open Bank, de Open Finance e Open Data. E eu gosto de trazer essa matéria aqui, de fevereiro desse ano, que o Banco Central falou, muitos negócios vão deixar de existir. E sim, muitos negócios vão deixar de existir, inclusive o seu que você está atuando hoje aí. Então, te convido a começar a refletir em como você vai tirar vantagem desse ecossistema para criar um novo modelo de negócio. Eu gosto de trazer até um exemplo dos meus colegas da TecBan. TecBan é um caixa 24 horas que faz saque, é o principal produto deles. Bom, tá vindo aí o PixSaque, que a pessoa pode sacar em qualquer lugar. Vieram as fintechs, veio o Open Bank. Eles começaram a remodelar o negócio. Hoje o caixa 24 horas, por exemplo, ele virou um hub de fintechs, de players inovadores. Então chega lá, a Neon está conectada lá no caixa 24 horas. Então, assim, a gente começa a ver empresas grandes, em meio a uma movimentação muito agressiva aí, se adequando e gerando novos negócios, novos modelos de negócio em cima disso. Então, convido a você a pensar em qual vai ser o seu próximo negócio dentro da empresa.
porque a tendência é que ela deixe de existir cada vez mais rápido, vão haver mudanças, e se a gente não ir se adaptando a esse ecossistema, a gente vai perder mercado. O Banco Central do Brasil mudou de Open Bank para Open Finance. Afinal, o que é o Open Finance aí? A gente começa a ir para como eu já estava falando ali da fase 4, o câmbio, o Open Insurance, etc. Mas a gente pode ir muito além. Então, como eu falei aqui, a própria Belvo, por exemplo, a Belvo conecta um motorista de Uber que quer consultar todo o extrato dele do aplicativo de Uber dele, vamos supor que ele faz 99. Então, puxa todo 99, sei lá, Rappi, enfim, todos esses. Imagina se a gente é uma fintech e a gente quer prover um adiantamento de recebível. Cara, esses caras hoje não são explorados e eles nem têm uma gestão financeira disso. Eles vão receber no final da semana em um aplicativo, no final do mês em outro, enfim. Então, quando a gente consegue juntar esses dados, além da gente poder oferecer ali um adiantamento de recebível, fazer uma gestão financeira para aquele cara, fazer um seguro veicular, porque sabe que ele é um motorista, enfim, você vê que a gente começa a customizar um produto financeiro para aquele cliente. Então, esse é o potencial quando a gente fala em agregar informação do ecossistema financeiro e do Open Finance. Bom, a gente fala muito também, que eu acho importante vocês saberem alguns conceitos, assim, mas a gente tem muitas techs aí no meio, né? Então, a gente fala de fintech, que são as techs relacionadas à área financeira, tem um core de business relacionado a finanças. Mas a gente tem também as insurtechs, que são as relacionadas aos seguros, as insurance, as health techs relacionadas à saúde, as mob techs, as mobilidades, as imob techs relacionadas a toda a logística de imobiliária, energy techs, a gente tem as energy techs bombando também com green energy, né, com as energias renováveis, as reg techs, que é também um setor que está bombando, porque quando a gente fala de trocar dados, quando a gente fala de Open Bank, quando a gente fala de LGPD, o que a gente está falando? Regulação, compliance, regulação, compliance. Então, as pessoas, vocês vão ver várias empresas oferecendo o quê? Serviços tecnológicos em compliance ao Open Bank, serviço tecnológico relacionado ao LGPD, arquitetura em nuvem relacionada ao LGPD. Então, a gente começa a ver aí as GovTechs que já mandam o report, às vezes, para o Banco Central, se você é um regulado, enfim, para você plugar e já está regulado. Então, assim, é um novo nicho de oportunidade. Quanto mais a gente cresce, mais tem regulamentações, mais tem oportunidades também para players aí oferecerem serviços especialistas. Temos as edutechs também, que tiveram um boom aí nos últimos anos por causa da pandemia, que já cria a parte de educação digital. As foodtechs, eu tenho certeza que muitos de vocês têm usado aí bastante, inclusive eu, tenho até que fazer uma dietinha. Construtech, já relacionada ao segmento de construção. Os wealthtechs, ou as investtechs, são já as relacionadas a investimentos, plataformas de investimento, e as GovTechs, que aí já são da ordem governamental, como o próprio gov.br. E, por fim, o OpenX. Uma coisa interessante que também gosto de trazer aqui. A própria Europa, o Reino Unido, eles já lançaram um documento que até 2030 eles querem ser a referência do European Strategy for Data. É o nome do documento, depois vocês quiserem pesquisar. Esse documento eles fizeram com foco em vamos ser referência em troca de informação no ramo de energia, no ramo de científico, no ramo de governo, no ramo de, enfim, em N áreas. Então, aquele exemplo besta que eu dei aqui para vocês sobre a compra de um veículo é aplicado a tudo, né? A gente, quando troca informações, a gente está, além de agregar valor ali para um determinado serviço, dá para customizar aquele serviço para o cliente, melhora a experiência do cliente final. Então, a tendência é que a gente vai para esse mundo cada vez mais em N setores. Bom, eu estou vendo aqui tem algumas perguntas, né? Eu já vou abrir aqui, pessoal, para as perguntas. Bom, aqui eu vou mostrar algumas movimentações antes da gente puxar para as perguntas, que a gente só tem 8 minutos. Porto Seguro investe em fintech para criar conta digital. Por que eu trouxe essa reportagem? Inclusive é agora, de 4 de outubro de 2021. A gente começa a ver o movimento de embarcar finanças. Por quê? Você que está criando agora a sua solução, qual é o seu foco com esse movimento? É manter o cliente na sua solução, é você fazer com que ele tenha menos fricção, ou seja, lembra que eu falei de, se a pessoa sair para outra interface para fazer um pagamento, é provável que ela possa desistir no meio do caminho desse pagamento.
Então as pessoas começam a embarcar finanças. A gente vê a Amazon aí vendendo livro, já finaliza ali a compra, já compra ali dentro. Então, quando a gente embarca serviços financeiros, OLX, a pessoa já vê uma casa, já faz uma consulta de financiamento imobiliário e, enfim, a gente vai ver uma tendência muito grande de cada vez mais as aplicações, os serviços financeiros estarem embarcados às experiências. É aquela famosa frase, né? A gente não precisa de um banco, a gente precisa de serviços financeiros. E os serviços financeiros têm que estar aplicados às nossas experiências. Então, é o exemplo do pedágio. Quando você passa no pedágio lá, abre a cancela, é acreditado na sua conta. O serviço financeiro que você precisa é o quê? É exatamente isso. É só pagar ali a passagem que você está passando, enfim. Se for automatizado, melhor ainda, né? Então aí a gente vê também já adaptações. Então quando eu falei de produtos e serviços customizados para o cliente, a gente já vê aí, ó, na área de seguros. Startups criam seguro automotivo que pode ser ligado e desligado por motoristas. Banco Inter. Não sei se vocês ouviram falar, o Intershop. Mais do que a gente agregar serviços financeiros dentro da nossa solução, é a gente também poder agregar serviços não financeiros. Vou dar um exemplo agora. Suponhamos que a gente tem um motorista de Uber e enfim, de 99 dentro da nossa solução. Porque a gente, sei lá, oferece crédito. E ele, sei lá, ele quer comprar pneu. Por que a gente não oferece uma venda de pneu ali? A gente integra com alguém que vende pneu e vende o pneu para aquela pessoa junto com o nosso crédito, junto com o nosso seguro veicular, junto com... Então, a gente vai ver esse movimento também. Serviços financeiros e não financeiros sendo embarcados. Por quê? Reter o cliente na sua plataforma é a melhor maneira de você é, ampliar sua carteira de clientes e também ampliar seu número de vendas. Porque ele estando lá, ele comprando as coisas lá, mesmo que não é você que esteja vendendo, você vai conhecer ele melhor por causa dessas informações e você vai conseguir é, oferecer mais produtos porque ele está dentro da sua plataforma, ele não está indo para outra plataforma. Então, um exemplo que eu gosto até de falar é lá do México, do Banco Azteca. Eles pegaram, fizeram uma experiência, eles estavam fazendo uma experiência que é bem assim, eles são donos de um grupo que eu, por exemplo, eu quero entregar, quero fazer delivery. Então, eu quero ser entregador do iFood. Eu entro na aplicação e eu já posso falar assim, beleza, eu quero fazer entrega de comida. Eles já me oferecem a moto, o capacete, colete, o celular, já conectado ao iFood, para entregador, e tudo isso com financiamento, com parcelas semanais. Por que parcelas semanais? Porque eu ganho por semana no iFood. Suponhamos, né? Não sei se é por semana no iFood, mas no caso lá desse exemplo era. Então, cara, ofereceu 1.000 coisas para ele e às vezes já oferece um seguro de vida, um seguro veicular ali para ele, o seguro da moto. E ele faz um crédito ali com você. Você vendeu N produtos que às vezes não era o seu foco, mas você reteve ele na sua experiência. Você conheceu ele melhor, porque você sabe o que ele está usando, o que ele está comprando. E você conseguiu, enfim, ganhar mais um cliente por meio da experiência também. Porque se ele fosse ter que comprar cada coisa em um lugar, imagina a péssima experiência que ele ia ter. Bom, e é isso, pessoal. Por hoje é só. Queria dar um overview aqui. Peço desculpas se para alguns foi repetitivo. Espero que tenha gerado insights para outros. E quem tiver pergunta, peço que levante a mão. Não sei se eu vou ser alertado aqui, acho que eu vou. Vamos fazer um teste. Mas, opa, eu vejo uma mão aqui, calma aí, eu só não sei qual é. Consegue abrir o microfone? É o Guilherme, Guilherme Gomes. Você quer que eu permita ele falar aqui? por favor, por favor. Guilherme, se você quiser falar, é só erguer a mãozinha de novo. Ah, beleza. Ele vai escrever no chat. Ah, tá. Pessoal, eu já convido vocês para amanhã, hein? Para a segunda etapa. Eu vou explorar um pouquinho amanhã sobre do legado mesmo ao Bank as a Service, de como foi a minha experiência no Banco do Brasil, da gente adaptar a infraestrutura tecnológica e também para criar novas APIs, dos perrengues que a gente passou aí nesse caminho. E no final vou ter uma surpresa aí para vocês, que eu vou sortear um livro bem bacana para vocês, de um colega meu.
Então, não percam. Bom, não recebi aqui ainda a pergunta. Eu vou falar aqui. O Guilherme me perguntou: tem alguma dica de material ou fonte de consulta para iniciar estudos para integrar aplicações com Open Banking? Sou desenvolvedor. Ah, desenvolvedor? Pô, fala comigo, pode falar comigo aí no privado, sim, temos. Sugiro você entrar até no site do próprio Open Banking Brasil, do .org, que você vai ter lá a documentação, inclusive, do que eles já estão expondo da primeira, da segunda e da terceira fase. Inclusive os padrões de segurança exigidos, que aí entra aquele FAP, né, que é o ALF, o OpenID, e, bom, bem bacana lá. Acho que lá você vai ter uma visão bem bacana e a gente vai... Mas pode falar comigo aí também no privado, eu consigo te mostrar mais alguns sites bem bacanas que eu tenho aqui guardado no favoritos para compartilhar contigo. Leandro, e a gente tem mais 3 perguntinhas no Q&As. Tá, A gente tem uma primeira perguntando sobre o futuro dos birôs de crédito. certo? E uma segunda, se a Belvo vai permitir que terceiros façam iniciação de Pix. E também uma outra pergunta relacionada ao Pix, que é sobre a data de 29/10, se ainda vai exigir atender a todos os tipos de pagamento de Pix. Bom, legal. Bom, a primeira sobre os birôs de crédito. Cara, o futuro, na verdade, não só dos birôs de crédito, mas de todos os players envolvidos aqui, vai ser de muito desafio para a gente ser resiliente. A gente vai ter mais players competindo e acessando esses dados para oferecer crédito, né? Mas muitos desses players não vão ser autorizados a oferecer serviço de crédito. Então, a gente tem vários exemplos de players de fintechs que não são autorizados aos créditos, mas fazem uma solução consumindo as informações do Open Finance. Então, ela analisa ali quanto de crédito pode dar e tudo mais, e acessa ali uma sociedade de crédito regulada para oferecer esse crédito. O que a gente vai ver vai ser muita cooperação, mais que competição, ao meu ver, para a gente oferecer crédito nesse ecossistema. Então, uma empresa, às vezes, fazendo uma análise bem específica com determinados dados, outra empresa oferecendo o crédito em si, então ela manda os dados daquele cliente e o crédito é concedido de forma automatizada, transparente para o cliente, conectado no background a todos os bancos ali para pegar todas as informações deles. Então, assim, eu vejo muita resiliência aí que a gente vai ter que ter de diversos setores para adaptar nossos modelos de negócio. Bom, a Bel vai permitir terceiros fazerem iniciação de Pix? Vai. A gente está aí aderindo a ser um play regulado e a gente vai oferecer iniciação, sim, de pagamentos, com foco no Pix, por ser o meio digital. Então, a gente tem aí, se vocês forem ver, já entrando em vigor o Pix pagamento único e o Pix agendado. Alguns cases ainda não serão atendidos num curto período, como de pagamentos recorrentes, mas isso já está sendo discutido também pelos GTs, para que a gente implemente toda essa experiência para iniciar pagamentos recorrentes. Por que eu digo desses pagamentos recorrentes? É porque isso envolve as experiências, por exemplo, de uma única autorização ao cliente, ele poder pagar a conta de luz, sei lá, que vem um valor variável e todo mês. Isso ainda não vai ter, tá? Vai ter só o pagamento único online, então, eu comprei aqui uma coisa, quero pagar à vista. Vai ter, ou agendado, sei lá, em uma única vez. Aí eles estão discutindo o recorrente, que é tipo, uma recorrência de agendamentos. E a terceira é antes de adiar a fase 3, admitindo o Bacen é verificado no lançamento escalonado para pagamento do Pix. Está, se não me engano, da seguinte forma: sessão manual, chave Pix, pagamento via iniciador, QR Code e Pix agendado. A nova data. Não existe. A nova data de 29 de outubro é somente o pagamento via inserção manual mesmo. Então a gente vai ter exatamente, você está certo, essas datas aí que você mandou. Então, você vai ver que eles escalonaram até a iniciação de pagamento via Pix. Então, primeiro vai ser o pagamento manual e único, para depois ser discutido o pagamento via QR Code, até porque muda o fluxo também para o iniciador de pagamentos. Então, ele tem que validar o QR Code na instituição que emitiu o QR Code, para depois ir na instituição que vai debitar a conta em si, para fazer o pagamento, e para depois vir um Pix agendado mesmo.
E depois ainda ser discutido para o segundo trimestre de 2022 o Pix que é recorrente, que para mim é um dos mais importantes. Muitos dos cases, ao meu ver, vão ser recorrentes, como de empréstimo, como de, enfim, pagamento de uma conta ali, de um Spotify da vida, enfim. E depois aí vão vir, né, outros meios de pagamento, como boleto, vai ter o débito em conta. Então, eu acredito que o pagamento recorrente vai vir associado ao débito em conta do Pix, que eles estão aplicando para o arranjo de pagamentos, tá? Então, eles vão fazer uma experiência no Open Banking para iniciação de pagamento relacionada ao débito em conta, ao débito automático em conta lá do cliente. E é isso. Acho que foram essas perguntas, né, pessoal? Espero vocês amanhã. Tudo certo, Amanda? Tudo certo, sim. Perfeito, pessoal. Grande abraço. Obrigado por terem vindo e até amanhã.